Agora a Ucrânia convida Lula aí a Kiev. Você acha que depois de toda essa fala dele, ele tem que ir lá a Kiev? Esse convite da Ucrânia para que o Lula visite Kiev é uma boa provocação, porque o Lula está privilegiando, de fato, o lado russo. Impressiona, Fabiola, enormemente a facilidade com que o Lula pronuncia besteiras sobre a regra, sobre essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mas seria um erro primário condenar o Lula apenas por dizer bobagens. O problema é pior. Do alto da sua mania de grandeza, o Lula achou que poderia elevar-se à condição de mediador da guerra do século, colocando-se aí na fila do Prêmio Nobel da Paz. Obteve o oposto. Além de não se engrandecer, ele encolheu o êxito da sua própria política externa. Ao nivelar vítima e agressor, repetindo que os ucranianos também são responsáveis pela guerra, o Lula se desqualificou para uma mediação que ninguém pediu. Ele compra a briga com Estados Unidos e União Europeia ao insinuar que as armas do Ocidente serviram para fomentar a guerra, não para garantir a sobrevivência da Ucrânia. Ao sugerir que os ucranianos abrissem mão da Crimeia, o Lula virou algo parecido com um garoto propaganda do Putin. Ele se distanciou, inclusive, da resolução aprovada na ONU com o aval do Brasil. No curto prazo, as declarações inoportunas do Lula abafam o êxito da viagem dele à China. Em vez de faturar agora a reativação da parceria estratégica com Pequim, o governo brasileiro precisa explicar um comentário constrangedor do chanceler russo, o Sergei Lavrov. A caminho da Venezuela, Cuba, Nicarágua, o Lavrov fez uma escala em Brasília para retribuir uma visita do Celso Amorim ao Putin e disse que o Brasil e a Rússia têm uma visão similar sobre o conflito na Ucrânia. Ainda não foi desmentido, precisa ser desmentido. Precisa ser desmentido. Então, no médio prazo, essa derrapagem do Lula, ela inibe dois movimentos óbvios do Itamaraty. Num desses movimentos, essa reaproximação com a China serviria de despertador para acordar os Estados Unidos, para a conveniência de oferecer ao Brasil mais do que solidariedade e acenos. O Brasil tem que ser mais bem tratado do que vem sendo pelos Estados Unidos, e a reaproximação com a China seria um despertador para que isso ocorresse. No outro movimento, a União Europeia seria agora instada pelo Brasil a levantar os obstáculos que ainda retardam a assinatura daquele acordo comercial com o Mercosul. Então, o Lula ele vai agora à coroação do Rei Charles e à reunião do G7, que ele foi convidado pelo Japão para participar da reunião do G7. Esses dois eventos em maio, coroação do Rei Charles e a reunião do G7, ele vai numa posição defensiva. Ele se distanciou das democracias ocidentais para encostar o seu governo no Putin, que é hoje o principal aliado da direita autocrática mundial. Ele é, inclusive, aliado, o Putin sonha com a volta do Donald Trump nos Estados Unidos. Então, eu diria a você, Fabiola, que o Lula se revelou nas últimas horas um desastre diplomático. Um desastre, é assim que a gente pode definir a atuação do Lula desde a viagem dele à China.